Continuando, esse equipamento chama-se AQT90 da Radiometer. É um equipamento de imunologia e ele mede parâmetros que são extremamente importantes em emergência. São parâmetros que serão usados para diagnosticar, como auxiliar diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, de problemas circulatórios, trombose venosa, embolia pulmonar, insuficiência cardíaca e também vai servir para você avaliar a septicemia. A sepse hoje em dia mata mais do que doenças cardíacas, que câncer. É um dos maiores problemas de mortalidade é a septicemia. Então um paciente em septicemia tem uma mortalidade muito alta e é um paciente que tem um custo muito elevado no tratamento. São vários antibióticos, internações, UTIs, é um estado muito grave. Então hoje o protocolo de sepse começa na emergência. Desde a emergência, o paciente já é triado para se ele tiver uma infecção e se essa infecção for mais aguda, for mais pronunciada, ele já entra num protocolo de sepse. Quanto mais rápido você atuar, menor a chance do paciente chegar a um estado de sepse e ser internado na UTI. Isso tudo é bastante custo. Assim como um paciente infartado, um paciente que chega aqui nessa UPA ou em qualquer emergência com suspeita de infarto, ele é um paciente que é tratado de maneira totalmente diferente. Esse paciente já vai direto na sala vermelha, esse paciente é monitorado o tempo inteiro até que você diagnostique o infarto ou descarte o infarto. Então, para que você faça isso com segurança, você tem que usar a troponina. A troponina é hoje o parâmetro de escolha para auxiliar diagnóstico de infarto. E acontece que muitas vezes o paciente chega aqui, faz o eletro e o eletro não é conclusivo. Uma parte desse paciente que está infartando, o eletro não acusa. Cerca de 40% dos pacientes estão infartando sem que o eletro dê algum sinal desse infarto. Então, nessa condição, você usa os marcadores cardíacos, principalmente a troponina, que é o parâmetro de escolha, para auxiliar esse diagnóstico. O importante é que seja rápido, que você tenha um resultado rápido e um resultado, mais uma vez, confiável. Eu tenho que ter um método que seja confiável. Hoje, a Sociedade Brasileira, Europeia e Americana recomendam que a troponina utilizada ela tenha um fator de corte, porque existe um número que é o fator de corte. Acima desse número, a população tem uma grande chance de ter o problema. Já tem uma lesão do músculo cardíaco. O infarto é lesão do músculo cardíaco, é morte do músculo cardíaco. Então, acima desse número, que é esse fator de corte, a probabilidade de ter uma lesão é altíssima. Então, você já tem uma lesão do músculo cardíaco. Então, isso chama-se fator de corte. Normalmente, as metodologias de laboratório são calculadas, esses fatores, essas faixas de referência, com 95% de confiabilidade. Não existe nenhum método, nada na natureza que seja 100%. Tudo é calculado com uma margem de erro. Então, a grande maioria dos exames de laboratório são calculados com 95% de confiabilidade. A troponina é tão importante, é tão sensível, é tão delicada uma situação de vida ou morte como o infarto, que a Sociedade Brasileira, Europeia e Americana recomendam que o fator de corte dele seja determinado no 99 percentil, quer dizer, seja determinado com 99% de confiabilidade. Isso é extremamente importante para que o método possa ser usado como auxiliar diagnóstico. E nesse percentil 99, esse fator de corte, ele tem que ter um desvio, um coeficiente de variação muito baixo, o mais baixo possível. A recomendação é que seja até 10% de variação nesse fator de corte. Então isso é vital para que você tenha segurança no diagnóstico e no descarte de um infarto agudo do miocárdio. Esse equipamento aqui atende a essas necessidades. Atualmente é o único aparelho chamado de point of care, ou beira de leito, que atende a essa necessidade. Ele tem um fator de corte determinado no 99 percentil e o coeficiente de variação dele nesse fator de corte calculado no 99 percentil é em torno de 9,8%, quer dizer, até 10%. Então você tem aqui um exame de troponina para auxiliar o diagnóstico com a mesma qualidade dos equipamentos de laboratório. Então você tem rapidez e total segurança no seu diagnóstico. A rapidez é muito importante. Aqui, por exemplo, simulando uma situação de um paciente que acabou de chegar aqui agora, chegou com suspeita de infarto. Ele tem a clínica, tem idade, está com dor torácica,
esse paciente você vai fazer o eletro e vai tirar um tubinho desse de sangue, DTA, um tubinho. Esse mesmo tubinho você vai pegar lá do paciente na hora, colocou aqui, faz o hemograma. Esse paciente também vai fazer um hemograma. Em 1 minuto você tira esse tubo aqui, já tem o resultado do hemograma, e você vai colocar esse tubo aqui no equipamento. Rapidamente você colocou ele no equipamento. Se ele já tem o código de barras ou o que seja, o aparelho lê o código de barras, já identifica o seu paciente aqui. Rapidamente você manda seguir, diz o que você fez e aqui troponina e manda aceitar. E o equipamento automaticamente realiza o exame. É muito rápido, os passos são muito rápidos, muito simples de fazer. E a troponina aqui ela sai em 17 minutos. Então eu tenho uma troponina segura, rápida, em 17 minutos. E no total aqui em 18, 19 minutos eu tenho desse paciente com suspeita de infarto o hemograma completo e tenho o valor da troponina. Então é uma ação muito rápida para que você tenha num paciente que precisa de ação rápida e segura. Assim ele mede também o NT-proBNP, que é um parâmetro para insuficiência cardíaca. Uma coisa que leva muitas pessoas à emergência é a chamada falta de ar, né? O pessoal fala popularmente falta de ar, né? Tecnicamente uma dispneia, né? Uma dificuldade de respiração. Essa dificuldade de respirar, ela pode ser de natureza pulmonar, pode ser um bloqueio pulmonar ou pode ser cardíaco, ou pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, o coração não bombeia o sangue adequadamente, então ele tem uma dificuldade. Se ele se exercitar um pouquinho mais, andar mais rápido, ele se sente cansado, ele se sente mal, porque ele não bombeia sangue, ele não oxigena bem o organismo dele. Então essa natureza dessa dispneia, dessa falta de ar, né, popularmente falada, ela pode ser de natureza pulmonar ou cardíaca. Nesse caso, se ela for cardíaca, você tem o NT-proBNP. É o parâmetro que mede a insuficiência cardíaca. Então, com essa amostra de sangue você colocou, você tem a avaliação da insuficiência cardíaca. Se o NT-proBNP estiver abaixo do fator de corte, você tem, no caso, a ausência de contribuição cardíaca para essa dispneia. Nesse caso, essa dispneia é de natureza pulmonar, um bloqueio, uma DPOC, ou um outro problema qualquer que está causando essa dispneia. E o NT-proBNP também, ele mede a insuficiência cardíaca, né? Quanto mais elevado o NT-proBNP, pior a insuficiência cardíaca. Muita gente descobre que tem um problema quando vem na emergência, né? Assim como diabetes também. Muita gente descobre que é diabético, teve um problema, ficou mal, foi lá, mediu a glicose, estava 500 e tal. Aí descobre que é diabético. Muita gente passa mal também, sente tonto, sente dor de cabeça, vai no médico, a pressão está lá em cima, descobre que tem pressão alta. Então a insuficiência cardíaca ela começa a dar alguns sinais, mas as pessoas começam a se sentir muito cansado, qualquer esforço é cansado e vai às vezes num hospital e você diagnostica uma insuficiência cardíaca. Na verdade, o diagnóstico de insuficiência cardíaca é feito com exame de imagem. Esse exame de imagem é caro, esse exame de imagem não tem às vezes disponível no local, eu não sei se essa UPA aqui tem esse exame de imagem, normalmente não é todo lugar que tem esse exame de imagem. Esse exame de imagem, às vezes quando tem, não tem um profissional adequado para operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E aí você não tem a confirmação. O NT-proBNP, ele, se tiver abaixo do fator de corte, ele descarta a insuficiência cardíaca. Eu posso com segurança descartar. E eu sei também que acima do fator de corte, quanto maior o valor, pior a situação do paciente. Tá? Então esse aí é o NT-proBNP, que é feito muito rápido também do mesmo sistema. Peguei o sangue, coloquei aqui e eu tenho o NT-proBNP. Além disso, eu tenho o dímero. O dímero é um parâmetro de coagulação. Foi muito usado na pandemia aí da Covid. O dímero dá para você uma ideia de coagulação. O sangue ele tem sempre um equilíbrio entre coagular e sangrar, né? Você está sempre numa balança. Essa balança tem que ficar equilibrada, porque se ele coagular demais, você gera trombos, esses trombos podem correr para o seu pulmão, causar uma embolia, causar uma trombose, etc. Se ele também não coagular, ficar sangrando, se você tiver um ferimento, vai sair sangue sempre, né? Você vai ter uma hemorragia. Então esse equilíbrio, ele tem que estar sempre equilibrando, não pode nem sangrar demais, nem coagular demais, ele tem que estar sempre ali. Quando você fura o braço ou corta o dedo, sai aquele sangue e depois faz aquela casquinha, né, popularmente falando, aquilo ali é o coágulo que fechou, bloqueou aquilo ali, acabou, parou de sangrar. Então o dímero, ele dá uma ideia dessa cadeia de coagulação.
e ele é extremamente importante em situações em que você suspeita de trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Ambas as situações são muito graves, né? Um paciente com suspeita de trombose, com a suspeita de embolia, esse é um paciente que tem que ser olhado muito cuidado, a ação tem que ser imediata, porque são estados que podem levar à morte do paciente muito rápido. Você precisa ter essa atenção bastante redobrada para esse paciente também. A confirmação dessa embolia, a confirmação dessa trombose é feita com o ecodoppler colorido. É mais ou menos um exame de imagem e é um exame que você também não tem em todos os lugares. Em alguns lugares você tem o ecodoppler, mas ele precisa ser operado por um médico, um profissional especializado. E muitas vezes você tem o ecodoppler, mas não funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aqui é uma UPA aberta todo dia. Aqui funciona 24/7, 24 horas, 7 dias. A hora que chegar o paciente aqui, ele está com problema. Nesse caso, o dímero, ele descarta essa possibilidade. Então, um dímero negativo, digamos assim, um dímero abaixo do fator de corte, você descarta a trombose, você descarta a embolia pulmonar. Se ele estiver acima do fator, aí você tem que encaminhar esse paciente para fazer o ecodoppler. Então, como a maioria você não está nesse estado, o dímero é extremamente importante, porque um paciente desse que esteja com dímero elevado, se você não tiver o exame no local, você vai ter que chamar uma ambulância, transferir esse paciente de ambulância para onde tenha esse exame. Isso é imediato, isso é urgência, emergência, né? E chamar uma ambulância, levar esse paciente para um local, isso tem custo, um custo bastante elevado de você levar esse paciente para fazer um exame desse rapidamente, que é necessário. Então, esse custo pode ser evitado. Se você tem um dímero baixo, esse dímero descarta. Então, eu posso ter segurança de que esse paciente não está num estado de trombose, não está numa embolia pulmonar. Uma ambulância que eu deixo de chamar para levar um paciente desse, paga todos os exames de dímero do mês inteiro. Então a ideia é essa, com segurança, descartar a possibilidade dessas duas coisas que eu falei que são extremamente vitais. Eu falei da septicemia, que é um estado bastante grave, e hoje em dia a gente tem também a questão da antibiótico-terapia, né? O antibiótico é usado em larga escala, muitas vezes até de maneira inadequada, e a gente sabe, né? Tem muita gente que fala que daqui a um tempo a gente vai morrer das bactérias porque elas ficam resistentes. Então a gente tem que usar com parcimônia os antibióticos, quando necessário, os antibióticos necessários. Não sair colocando antibiótico aí à torta direita, receitando antibiótico. O tempo de uso deles também é muito importante. E aí entra a procalcitonina. A procalcitonina, o PCT, que é esse aparelho mede, é um parâmetro que mede infecções, e nesse caso as infecções bacterianas. Ele é mais sensível a infecções bacterianas. Então, a procalcitonina, ela é um parâmetro para diagnosticar uma infecção bacteriana. E, mais uma vez, né, ele tem um fator de corte. Acima desse fator de corte indica que esse paciente tem uma infecção e é bacteriana. Nesse caso, o valor também da procalcitonina é indicativo da gravidade da inflamação, da infecção. Quanto maior o valor, maior é a infecção. Por isso existem protocolos, valores de procalcitonina acima de um determinado limite, coloca esse paciente direto no protocolo de sepsis, que é aquele protocolo onde esse paciente é um candidato a uma septicemia e você tem que atuar nele rapidamente para que ele não chegue nesse estado. Mais uma vez, a atuação rápida é extremamente necessária, porque é um estado crítico, é um estado onde a mortalidade é muito alta e os custos são elevadíssimos para tratamento desse paciente. Então, quanto mais rápido eu identificar esse paciente, melhor. E melhores são as chances desse paciente não chegar a uma septicemia. Por isso, os protocolos atuais começam aqui na emergência. Aqui, quando o paciente chegou com uma infecção, eu já meço aqui a procalcitonina e, dependendo do valor, eu já começo com esse paciente num protocolo de sepsis. Ou descarto a possibilidade de uma infecção bacteriana. Nesse caso, eu não vou usar antibiótico, né? A infecção pode ser viral e aí antibiótico não é receitado. Então, rapidamente também, mais uma vez, eu vou pegar o sangue lá do paciente, vou colocar aqui, vou medir a procalcitonina e vou fazer a leitura. E pela leitura, pelo valor dele, eu vou avaliar a condição desse paciente. Esse equipamento também pode medir o beta-HCG. Né? Beta-HCG é um parâmetro de gravidez. Né? Esse parâmetro de gravidez é para indicar se a mulher está grávida ou não está grávida. Esse é o que o aparelho mede, né? Porque a mulher pode estar grávida
e nem saber. Tem muitas mulheres que vão para o hospital quase que parir e não sabia que estava grávida. Então é muito comum que a mulher esteja com 3, 4, 5, 6 meses de gravidez até e não saiba que está grávida. Então é um protocolo, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, que uma mulher em idade fértil, ela faz a medida do beta-HCG. Por quê? Saber se a mulher está grávida ou não impacta na conduta do médico, né? Se a mulher estiver grávida, se ele tiver que fazer uma tomografia, usar determinada medicação, ele vai pensar 2 vezes, porque a mulher estando grávida, isso vai afetar o feto, né? Vai afetar o bebê. Então isso impacta um pouco realmente no tratamento que ele vai dispensar para essa mulher, se ela estiver grávida ou não. E um outro tema também é a gravidez ectópica, né? Ou gravidez tubária, como o pessoal fala. Essa gravidez tubária tem sintomas até bastante similares a infarto, a apendicite ou outros problemas. E essa gravidez tubária também é perigosa. Se ela tiver numa situação dessa de uma gravidez ectópica, ela tem que ser resolvida, porque isso pode causar muitos problemas. E no caso do beta-HCG, ele mede, ele vai indicar que essa mulher está grávida e essa situação pode ser diagnosticada como uma gravidez ectópica e vai se tomar devido cuidado com essa mulher para que ela não sofra mais problemas, para que ela tenha o desfecho necessário. Então, todos os parâmetros desse equipamento são pensados para que você tenha um diagnóstico rápido, um diagnóstico seguro, para que você possa melhorar o fluxo dentro de uma unidade de emergência. Então vocês viram que o paciente chegou, tirei uma amostra de sangue, fiz aqui um hemograma, fiz aqui uma troponina e já estou começando a avaliar a possibilidade dele ter um infarto ou não. Depois eu tenho que fazer outra amostra, fazer a avaliação e eu descarto o infarto ou diagnostico o infarto. Então a ideia é que o paciente chegou, é triado, rapidamente eu faço e com segurança todos os resultados, e eu tenho o que fazer com o paciente agora. Agora eu sei que ele não está infartado, ele não tem esse problema, faz um paliativo e encaminha ele para casa. Se ele estiver infartando, estiver numa situação de perigo real, aqui é uma unidade de pronto atendimento, eu vou encaminhá-lo para o hospital adequado. Mas aí vou encaminhar com segurança, vou encaminhar com o diagnóstico já feito. Essa ideia melhora o fluxo. Então os pacientes chegam aqui e são atendidos, são triados, são diagnosticados e encaminhados para onde eles têm que ir. Isso melhora muito o fluxo, melhora o atendimento, diminui os custos, né? Isso aqui é uma UPA municipal. Aqui, quando o paciente chega lá na porta e entra, desde que ele entrou aqui até que ele vá para casa, né, já curado ou o que seja, tudo que acontecer com esse paciente sai do cofre do município, né? Sai do erário público, sai do bolso do contribuinte com os impostos. Então, esse custo total é o que a gente avalia, porque tudo que acontece com esse paciente aqui dentro, até que ele tenha alta, é gasto do erário, é gasto, se for particular, é gasto do plano de saúde, é gasto, alguém vai pagar essa conta, exatamente. Então, quanto mais você otimizar esse sistema, com segurança de diagnosticar, de encaminhar esse paciente para o lugar correto, mas você economiza também na parte de dinheiro mesmo, de economia. Sem falar na vida, né? A vida não tem preço, né? Uma vida de um ser humano não tem preço. Mas tudo a gente tem que pensar também, a parte econômica, ela é pensada com esse tipo de ação, porque você rapidamente vai dirimir o que tem que fazer e vai tomar a atitude correta. Então, tomando a atitude correta, você acaba, no final das contas, também economizando muito dinheiro. Como eu falei, se eu tiver que transferir um paciente infartado, eu vou ter que mandar numa ambulância, numa UTI móvel. Não vou mandar numa ambulância comum. E uma UTI móvel é caro, o transporte é caro, eu tenho que botar essa pessoa, tem que ser levado para um outro hospital, tem todo um cuidado para que esse paciente chegue no hospital onde ele vai ser internado. Tudo isso tem um custo muito elevado. Se eu puder evitar isso com segurança, eu economizo muito dinheiro também. Além disso, eu economizo o paciente. Vemos o paciente fazer um cateterismo sem necessidade e deixar de fazer com necessidade ainda é pior, né? Então, com esse tipo de ação rápida, eu tenho o tratamento rápido, seguro e mais adequado para os pacientes. Essa é a ideia desse trio que a gente mostrou para vocês aqui. Tá? Obrigado.